Tem uma música infantil antiga interessante, né, que fala: quem tem medo do lobo mau? E aí a gente sai cantando ela, né? Acho que a maioria conhece. Quem tem medo do lobo mau? Então, você tem medo de espíritos? Você tem medo dos mortos? Você tem medo dos que já foram, dos que já faleceram? Você tem medo dos seres do mundo astral? Dos desencarnados, né? Sem a carne, corpo biológico, corpo de carne. Eu creio que a maioria tem. Eu creio que a maioria tem até de forma inconsciente, sem se perceber disso, né? E aí acaba manifestando esse medo em situações as mais diversas. Às vezes o medo é tanto que as pessoas não gostam nem de falar no assunto, porque falar no assunto é mágico. Pode ser que eu morra, pode ser que me atraia o espírito, pode ser que eu me conecte com aquela coisa e seja prejudicado, seja, né, abduzido, sei lá o que mais. Não, abduzido não, porque abduzido são os ETs. Então, mas que eu seja prejudicado por esses espíritos. Né? Que nem no filme do Harry Potter não se podia falar o nome do Lord Voldemort, porque o nome estava encantado e quem falasse o nome dele as pessoas saberiam. Então, de uma maneira também estranha, as pessoas pensam: se eu pensar em fulano, falar o nome dele, eu vou atrair, e assim por diante. Medo. Desconhecimento. A falta de conhecimento leva ao medo. Não tem jeito. Podemos não saber o que fazer com o conhecimento, podemos fazer coisas erradas com o conhecimento, mas sem ele o prejuízo é maior, muito maior. O detalhe é que não tem como separar o mundo espiritual do mundo material. Não tem como separar os que já morreram de nós que continuamos vivos. Não existe mandinga nenhuma, não existe magia nenhuma que consiga. Não existe. Por quê? Porque nós temos uma mente que ela cria essas conexões. Nós temos uma vibração global, de cada um de nós tem uma vibração global que é resultado de pensamentos, de emoções, da situação do corpo físico, da situação da energia vital, né? Tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente sente, isso tudo gera uma vibração única nossa, particular de cada um, que é muito próxima dos vivos e dos mortos. Não existe uma separação. Aqui é mundo físico, daqui para cá é mundo físico, daqui para cá é mundo espiritual. E aí nós temos um vácuo no meio que não pode ser transposto tão facilmente. Não. A coisa é assim. Entrelaçada, interligada, interconectada. Uma interface imensa ligando tudo isso. Os seres desencarnados andam ao seu redor, na sua casa, na esquina, no bar, no trabalho, acordam de manhã e vão trabalhar com você, voltam do trabalho com você, vão para a aula, sentam na classe ao seu lado, no banco do ônibus, no assento do cinema. Estão por tudo. Novos, velhos, antigos, poucos do futuro, que aprenderam a manipular o tempo com a mente. Espíritos de animais, antepassados, índios, monges, de tudo. Está tudo interligado, interconectado. Então, é o primeiro passo a gente observar isso e falar sobre isso. Há uma interconexão, há um interrelacionamento, uma comunicação, uma troca de energia. E essas interações são absolutamente normais. Se aquele livro fala que é diferente, se aquele outro mestre diz que é diferente, são visões. A gente respeita. Mas se você submeter o assunto ao escrutínio da razão, crenças antigas, perdidas, mandingas e salamaleques não caem mais, não cabem mais. Cada vez vamos soltar isso.
Cada vez mais vamos achar natural essa interação. E a partir do momento que a gente começa a achar natural, que a gente começa a ponderar a respeito desse assunto, que a gente considera esse interrelacionamento, essa troca constante de energia, de emoções, de pensamentos, a gente começa a lidar com isso de uma maneira mais interessante, mais racional, mais prática, né? Então, quando você vê um espírito, você não sai correndo mais, você não se desespera mais, você não vai para um centro de umbanda, uma casa espírita, para uma apometria, para sei lá, um mago qualquer por aí, um bruxo buscando proteção, querendo separar. A gente para de querer afastar esses espíritos, afastar essa espiritualidade, nos desconectar. A gente vai parar de querer se proteger tanto disso, porque não há como se proteger o tempo todo. Não há como criar uma bolha nos tornando imunes e separados do todo, porque nós estamos conectados. Quer você queira ou não, quer você goste ou não. Não tem como. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Uma das primeiras coisas que a gente precisa ponderar a esse respeito, talvez a segunda coisa, a primeira coisa é aceitar que isso é natural, seria que essas interações ocorrem porque há uma afinidade energética, porque há uma afinidade mental, porque há uma afinidade emocional, porque há uma afinidade física, porque há uma afinidade tantas coisas. Mas principalmente mental. Principalmente mental. A mente é o que cria toda a realidade, é o que interage com a realidade, usando as emoções, o corpo físico, o corpo astral e tudo mais. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você fala, consciente ou inconsciente, né? Aquilo que forma aquele seu campo de energia que eu comentei antes, que é uma resultante, define com que tipo de espírito você interage, que tipo de espírito você atrai, porque eles vão encontrar em você semelhança. Se você vive praquejando, você atrai espíritos que estão praquejando. Se você vive em compaixão, você atrai espíritos em compaixão. Naturalmente, diferente dos opostos se atraem, né? Há uma sintonia entre semelhantes. Mas a diferença entre o que é compassivo e o que é o negativo, o odioso, às vezes é muito pequena. E às vezes a gente passa de uma para outra muito rapidamente. Então, se você pensa, eu só vou pensar coisas boas, eu só vou viver na compaixão, na positividade, na amorosidade, então nada de ruim vai ser atraído, nada de ruim vai se aproximar de mim. Não, porque nós não conseguimos manter esse padrão tão bom o tempo todo. Nós temos altos e baixos ao longo do dia, da semana, do mês e do ano. E essa separação também, que nós gostamos muito, né, os negativos vão para lá, os positivos vão para cá e eu vou com eles. Não é tão simples assim. Da mesma forma que você agora está tranquilo, sereno, equilibrado, daqui a pouco acontece uma coisa e você irrompe dentro de você uma raiva, uma revolta, um ódio terrível. Se você observar, você vai se perguntar, mas de onde que vem tudo isso? Está dentro de mim? Às vezes você está ali sentado, tranquilo, sereno, acabou de fazer uma meditação, vem o seu filho e bate em você e você está gritando, xingando com o seu filho. Você está no trânsito, tranquilo, sereno, alguém buzina para você, você entra em polvorosa com aquilo. Onde estava essa negatividade, essa raiva, esse ódio dentro de você que vem à tona com tanta facilidade? Com tanta facilidade. Então, é uma ilusão a gente pensar que vamos conseguir nos isolar. E as semelhanças são muito maiores do que a gente imagina, muito maiores do que a gente gostaria. E aí nós atraímos. Atraímos no momento e repelimos no outro. Tranquilo, tranquilo. Faz parte. É essa interação. Assim como nós temos amigos que nós encontramos um dia, outras semanas não, encontramos espíritos que se afinizam com a gente por algumas horas, depois que vão embora, vão para outro lugar.
E às vezes há casos mais sérios, né, de assédios espirituais, de obsessões. Existem, fazem parte. Existem no mundo físico e existem no mundo astral e existem entre o mundo astral e o mundo físico, naturalmente. Perder o medo de falar sobre isso, trazer razão para isso é importante. Não aquela razão da ciência, porque a ciência despreza o mundo espiritual, a ciência tem medo do mundo espiritual, porque solapa as garantias da ciência, né? Mas, como um bom cientista, você não pode negar o mundo espiritual. Porque se você não pode nem comprovar ele, você também não pode negá-lo. Então, a ciência correta, coerente, não pode negar o espírito, o mundo espiritual, o mundo astral, espíritos e assim por diante. Importante isso, né? Esse assunto pode se desmembrar em vários aspectos que eu vou trazer futuramente. Mas são dois pontos muito importantes. Primeiro, a gente olhar para isso, observar isso, questionar, tentar entender, trazer razão. Depois a gente perceber que não há essa divisão, que não há esse isolamento, que está tudo entrelaçado. Que as afinidades boas e ruins fluem o tempo todo, atraindo e repelindo constantemente. Não conseguimos viver isolados num castelo de cristal, vibrando amor e positividade e compassividade para todos o tempo todo. Esse cristal quebra. Temos que construir de novo e quebra, e daqui a pouco a gente não pensa, não vale a pena. É preciso buscar maneiras diferentes de encarar essa realidade, de olhar para essa realidade e de interagir melhor com isso. Isso só vem com a troca de ideias, com estudo, com o uso da razão, né? Destruindo crenças, deixando condicionamentos e coisas desse tipo para trás. Gratidão.